Doutor Paulo, hoje estamos aqui com o primeiro-tenente Renan, que é o comandante do policiamento rodoviário da Raposo Tavares, né? Sim, exatamente. Muito obrigado, um prazer tê-lo conosco aqui, Renan. Eu queria agradecer inicialmente o convite, claro. viu, Rodrigo? Doutor Paulo, muito obrigado pelo convite. Como eu disse já a você, repito, é muito importante para a Polícia Rodoviária poder ter essa aproximação com os órgãos de mídia, com a imprensa, com a comunidade em geral, né? A gente sabe do alcance do Granja News hoje aqui na região de Cotia, e é importante a gente falar, não só falar sobre a polícia militar, Claro. falar só sobre a polícia militar rodoviária, sobre a Raposo Tavares, mas falar também sobre educação no trânsito, sobre a necessidade das pessoas, né, agirem cada vez de maneira mais cidadã no trânsito, e essa é a oportunidade que a gente tem de falar sobre isso. Muito obrigado pelo convite. Não, imagina, mãe. É isso que nós queremos, né, doutor Paulo? As histórias da Raposo, né? Claro, estamos comemorando aí 100 anos, né, da Raposo Tavares, isso, é isso? Na verdade, a Raposo Tavares, ela completou 100 anos em 2022, né? Nós vamos esse ano, em 26 de agosto, ela completa 102 anos, né? Uma história até muito pouco falada, né? Raposo Tavares, ela é uma importante via de ligação entre São Paulo, a Rua Sapituba, até São Roque, né? Sim. E ela foi inaugurada em 2 partes. Esse ano ela completa 102 anos, de muita história, de muitos desafios nesse tempo, da rodovia, desde a estradinha de chão, até hoje uma rodovia importantíssima, hoje uma rodovia de várias pistas, né, que em certos aspectos ela já perdeu um pouco aquela característica rodoviária, ela deixou de ser uma rodovia em vários locais, no seu trecho inicial aqui. É quase uma avenida, né? Isso. É basicamente isso, doutor Paulo, é basicamente isso. Acho que é o elo de ligação, né, entre Cotia, São Roque e São Paulo, né? Quer dizer, é como se Cotia fosse um bairro de São Paulo. Né? Exatamente. É até uma coisa que a gente estuda muito, quando a gente vai falar sobre, a gente vai olhar para a Raposo Tavares, para os problemas dela, a gente tem que, antes de qualquer coisa, olhar para o usuário da Raposo Tavares, né? O usuário da Raposo Tavares, assim, não é como nós observamos os demais trechos rodoviários de São Paulo. A Raposo Tavares é uma rodovia que ela transporta a pessoa, que ela liga as pessoas da sua residência ao seu local de trabalho. Geralmente morador de Cotia, Vargem Grande, Carapicuíba em alguns aspectos, alguns locais, Embu das Artes também, que utiliza a Raposo Tavares para ir trabalhar. O restante é o morador, é o que a gente chama de trânsito local. É a pessoa que vai sair de casa, vai ao mercado, vai levar os filhos à escola, vai fazer uma compra, vai fazer as compras no shopping, né? Nós temos 2 shoppings importantes aqui no entorno da Raposo Tavares. Então é um trânsito que ele deixa, pelo menos o trecho inicial aqui, né, que é o trecho que nós chamamos assim, né, que mais nos causa, que mais gera demanda, né, entre o quilômetro 9.800, que é o início da Raposo Tavares, até o quilômetro 36, né, até o 36 ou 40 mais ou menos da Raposo Tavares, são pessoas que eles moram no entorno da Raposo. Então é um tipo de trânsito que assim, ele mistura características urbanas dentro de uma rodovia, e é aí que nossos problemas mais, eles vão se potencializando, né, mas é uma rodovia que, como eu te dizia ali, né, doutor, que ela cresceu, com o tempo ela foi crescendo. A dificuldade dela, o entorno dela cresceu com maior velocidade, muito mais do que a rodovia. Muito mais rapidamente e de uma forma pesada, né? De uma forma gigantesca, né? Sim. Eu conheci a Raposo Tavares quando tinha meus 18 anos, que era a rodovia do amor, né? O número de motéis, né, que tinha. Nós tínhamos esses apelidos aí para Raposo Tavares, ela era conhecida como rodovia do amor também. E depois se transformou num importante elo de desenvolvimento de toda essa região aqui, né? Exatamente. Cresceu as pessoas muito. vieram, antes de morar para cá, as indústrias vieram para cá, as empresas, e esse desenvolvimento todo é graças a Raposo Tavares. Ela tem um papel fundamental, importantíssimo. Sim, é porque tem um aspecto importante de a gente falar. A Raposo Tavares hoje, assim, esse nosso trecho inicial aqui, ele liga principalmente Cotia a São Paulo, tá? E ele liga a uma região de São Paulo que também ela é muito populada, né? De grande densidade populacional, que é a região do Butantã, Jardim da Abril, Jardim Arpoador, João 23, Rio Pequeno, regiões também muito populadas, né? E tem um aspecto importante. Cotia hoje está beirando entre 290 e 300 mil habitantes. Só que não são só os habitantes de Cotia, como o senhor falou. Cotia tem centros empresariais importantes no seu entorno, né? O senhor tem a Granja,
entre o 26 e o 28, uma quantidade muito grande de indústrias. Então, isso você traz o trânsito de pessoas que vão, né, daquelas pessoas que vão se deslocar na Raposo Tavares, como o trânsito pesado de caminhões também. Então, isso mistura pessoas que estão aqui, que moram na região, com pessoas que vêm de algum modo trabalhar ou estão saindo de Cotia para trabalhar. E nesse período, como o senhor falou, ela foi crescendo, o entorno dela, não vou chamar de maneira desordenada, mas a geografia no entorno não permitiu que se criasse vias auxiliares. Você não tem nenhuma outra via. Por exemplo, né, a gente fala de Cotia mesmo, morador de Cotia que ele precisa sair do centro de Cotia para ir até a Granja Viana, obrigatoriamente ele vai usar a Raposo Tavares. É o principal corredor de ligação que ele tem entre Cotia e a Granja Viana. O morador da Granja Viana que precisa ir para São Paulo, trabalhar a passeio, ele vai usar invariavelmente a Raposo Tavares. Então ela tem essas características geográficas do entorno que acabam escoando todo o trânsito do entorno para Raposo Tavares. E isso não é só mais Cotia, complicado. como São Roque, Biúna, né? No domingo à tarde, Raposo vira uma avenida congestionada, né? Quer dizer, uma rodovia, mas parece uma avenida congestionada porque é o pessoal que tem casa em Biúna, ou vai passar o dia lá em Biúna, ou São Roque tem a rodovia, como é que eles chamam lá? Estrada do Vinho. A Rota do Vinho, né? Exatamente. Que é, aliás, fantástico, né? Tem restaurantes excelentes lá, então como turismo e como diversão é muito bom. E depois acaba o trânsito todo indo para Raposo. Sim, exatamente. Que está há 100 anos mais ou menos do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Ela foi se expandindo um pouco, mas como a gente falou, né? O entorno se expandiu mais. E é uma coisa interessante você observar o seguinte, nós temos um tipo de trânsito na semana, né? Então, de segunda a sexta, a gente tem ela tem um volume, um tipo de usuário. A gente chega nas sextas-feiras, sábados e domingos, a gente meio que continua aquele trânsito da semana, porém reduzido. Muda os horários reduzido. Também. Só que você tem o quê? Você tem o que a gente chama de trânsito recreacional. O cara que vai lá visitar lá, como você falou, Ibiúna, São Roque. Às vezes ele está fazendo. É um condutor que ele não está habituado no dia a dia a utilizar a Raposo Tavares. Ele vai sofrer com as dificuldades de utilizar a Raposo Tavares.